Tem um tipo de cansaço que não aparece no corpo. A pessoa continua andando, trabalhando, respondendo mensagens, fazendo comida, pagando contas. Mas por dentro alguma coisa parece cansada há muito tempo. E talvez na vida adulta seja exatamente isso que ninguém explica quando somos jovens. Porque quando somos novos, imaginamos o futuro de outro jeito. Achamos que a vida adulta será liberdade, realização, respostas, mas o tempo passa. E a vida vai ficando pesada em pequenos pedaços. Não é um grande sofrimento de uma vez. São pequenas perdas, pequenas preocupações, pequenos silêncios, pequenas tristezas que vão ficando dentro da gente. E um dia a pessoa percebe que está cansada, mesmo depois de dormir. Talvez porque existam cansaços que o sono não resolve. A vida adulta vai ensinando coisas silenciosas. Ensina que algumas pessoas simplesmente vão embora sem despedida. Ensina que nem toda amizade dura. Ensina que muita gente sorri sem estar bem. Ensina que há dores que ninguém percebe. E talvez uma das partes mais difíceis da vida seja esta: continuar funcionando enquanto o coração está cansado. Tem gente que passa anos sendo forte, forte para os filhos, para os pais, para o marido, esposa, para o trabalho, enfim, para todo mundo. Mas chega um momento em que a alma começa a sentir o peso de nunca poder descansar de verdade. E o mais silencioso de tudo é que quase ninguém percebe. Porque a vida adulta também ensina a esconder. Esconder a preocupação, o medo, a saudade, a tristeza. Quantas pessoas hoje estão vivendo assim? Fazendo café, conversando, sorrindo, normalmente, mas carregando um silêncio enorme dentro do peito. E talvez o mundo moderno tenha piorado isso, porque tudo ficou rápido demais. As pessoas quase não conversam mais com calma, quase ninguém escuta de verdade, quase ninguém pergunta como você realmente está. E quando pergunta, muitas vezes nem espera a resposta. Talvez por isso exista tanta solidão hoje, até dentro das famílias, das casas de modo geral, casas silenciosas demais. Tem pessoas que passam o dia inteiro esperando um pouco de conversa, esperando companhia, presença, porque existe uma tristeza que não vem do barulho, vem da ausência. E isso costuma aparecer mais com o tempo. Depois de certa idade, muita gente começa a viver cercada de lembranças. Lembranças da juventude, da família reunida, das vozes antigas da casa, dos irmãos, pais, dos tempos simples. E aos poucos a vida vai mudando, as cadeiras vão ficando vazias, as visitas diminuem, o telefone toca menos e o silêncio começa a ocupar espaços dentro de casa. Talvez seja por isso que algumas pessoas ficam olhando tão longe às vezes, como se parte delas estivesse vivendo no passado. Porque há lembranças que fazem companhia. E talvez uma das dores mais silenciosas da vida adulta seja perceber o tempo passando. Olhar fotografias antigas, lembrar nomes, lembrar pessoas que já partiram. Perceber que quase tudo virou memória. E ainda assim, continuar vivendo. Talvez envelhecer seja isso também. Aprender a conviver com ausências. Mas existe uma coisa bonita que a vida adulta também ensina. Ela ensina que a paz começa a valer mais do que muitas coisas. Depois de um tempo, a pessoa já não quer vencer todas as discussões.
já não quer provar tudo, não quer agradar a todo mundo, ela só quer um pouco de tranquilidade, um pouco de silêncio, um pouco de presença verdadeira. Porque quem já sofreu muito começa a valorizar coisas simples. Uma conversa calma, um café sem pressa, uma visita inesperada, uma ligação, um abraço sincero. Talvez a vida adulta vá tirando excessos da gente e mostrando o que realmente importa. O problema é que muita gente percebe isso tarde demais. Passa anos correndo sem perceber que a alma estava ficando cansada, sem perceber que estava vivendo apenas para sobreviver. E talvez hoje existam pessoas ouvindo isso exatamente assim, cansadas. É um cansaço não necessariamente do trabalho, da vida, e sim do excesso de preocupação, silêncio, o excesso de responsabilidade. Tem gente cansada de precisar ser forte o tempo inteiro. E sabe uma coisa triste? Muitas dessas pessoas nunca falam sobre isso, porque aprendem que precisam suportar tudo caladas. Talvez por isso, pequenos gestos sejam tão importantes. Uma conversa, uma visita, sentar perto, perguntar com calma, olhar nos olhos. O mundo está cheio de gente precisando disso. E talvez a maior pobreza de hoje não seja material, talvez seja emocional. Falta de tempo, falta escuta, falta presença, falta humanidade. E mesmo assim, ainda existem coisas boas, ainda existem pessoas boas, encontros sinceros, ainda existem momentos de paz. Porque a felicidade raramente chega como imaginávamos quando éramos jovens. Ela costuma chegar silenciosa, no fim de tarde, tranquilo, numa conversa simples, num café compartilhado, num momento de silêncio sem tristeza. Talvez a paz seja isso. E talvez muita gente esteja cansada porque passou tempo demais procurando grandezas, enquanto a alma só precisava de descanso. No fim das contas, a vida adulta não deixa ninguém igual. O tempo muda a voz da gente, muda o olhar, muda os sonhos, mas talvez exista uma coisa que nunca deveria mudar: a capacidade de continuar humano, de continuar sensível, de continuar presente, porque no final, quase todo mundo só quer sentir que não está sozinho. E talvez ouvir isso hoje seja importante para alguém. Talvez exista alguém cansado agora, neste momento. Alguém em silêncio, alguém sentindo saudade da própria vida. E se for assim, que essa pessoa pelo menos saiba que não é única. Que a luz do Pai, a luz do Filho Jesus esteja com todos vocês.